Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e, na verdade, no quadro Eu Vim de Base, com Caio Nascimento, é claro, nosso especialista na base, não só do Santos, mas de todos os times do mundo, basicamente, os senhores sabem disso. Hoje o vídeo vai ser dividido em duas partes. Na primeira, vamos falar sobre uma contratação interessante, outros tópicos que o Caio vai explicar detalhadamente, e na segunda, membros do canal têm algumas perguntinhas para o Caio. Se você quiser ser membro, é só virar, tá aqui embaixo, tem Seja Membro, não é nada difícil de achar, a não ser que seja no iOS, aí você está ferrado para achar. Mas fala comigo que eu te explico. E, além de você ganhar o direito de perguntar para o Caio, para mim, conversar comigo, participar do grupo no Telegram, vídeos exclusivos, agora também a gente começou a fazer um chat no intervalo dos jogos que o Telegram abriu, a gente fica conversando em áudio lá, todo mundo junto, belezinha? Caio, tudo bom? Tudo certo? Tudo certo, senhor Noronha. Espero que todo mundo esteja bem aí, se cuidando. É um assunto muito importante hoje, né? Acho que o último vídeo que a gente fez junto, o modelo ficou interessante. Acho que fica até propício para explicar algumas coisas, né? Porque base é um assunto muito, às vezes, complexo. Então, assim, com uma interação, às vezes fica até mais fácil explicar. Então, eu acho que. E ainda assim também, né? Porque deu uma alvoroçada no pessoal, né? Então vai ser bem interessante. Acho que. Eu vou tentar explicar muitas coisas para vocês aí. Vamos lá, vamos começar então pela contratação de um novo técnico para o Sub-17. É isso que você gostaria de começar? Sim, importante, até porque é uma contratação que foi bem surpreendente, na minha opinião, né? Ainda não tá sacramentada, né? Não tá no preto no branco, né? Não tá assinado, mas a tendência a tendência não, né? Até o Mussetti já falou que o Guilherme Bussinger, né? Já deu sim para a diretoria do Santos, mas falta ainda colocar no papel. Mas é uma contratação que eu confesso que fiquei muito surpreso e achei muito importante porque a abordagem do Santos mudou, né? Demorou um pouco, né? Eu tenho criticado bastante isso. 7 meses, acho que para um time que tem baseia o seu marketing, né? Nas suas pratas da casa, né? Que são os raios da Vila Belmiro, dos meninos da Vila. Isso deveria de ter acontecido bem antes, né? Mas pelo menos está acontecendo agora, né? O Santos está mudando isso agora. E essa abordagem nova do Santos em querer repaginar, até onde eu consegui descobrir, o Santos vai realmente repaginar o seu planejamento, suas categorias de base, é um projeto novo, e foram atrás olha, do Gabriel Bussinger, né? Ele estava como auxiliar do Avaí, mas fazia 5 anos que ele participava do projeto do Avaí nas categorias de base. É um treinador muito interessante, tive a oportunidade de já falar sobre futebol com ele antes, né, bem antes dele, no caso, ser sondado pelo Santos, bem antes até de começar o Campeonato Brasileiro Sub-17, que é a categoria para qual ele vai. Sei que tem perguntas sobre isso, né? Ele vai para o Sub-17 e potencialmente vai ser o treinador do Santos na Copinha em 2022. Por que que, entre aspas, né, vai ser ele, ou a tendência é ser ele na Copinha? Porque a maioria dos jogadores, o Santos já tem por tradição usar jogadores abaixo dos 18 anos de idade para a Copinha, ou seja, jogadores 2003, 2004, nessa média de idade. E são os jogadores que de fato pertencem, né, à categoria sub-17, que é para qual ele vai agora, né? Então, tecnicamente, vai ser ele o cara que vai estar mais envolvido com esses garotos. O Rodrigo Casarim, o Chip, né, ele está no sub-20. Então, jogador 2001, 2002, jogadores mais maturados. Então, creio que seja esse o pensamento do Santos. É um pensamento correto, na minha opinião, porque você precisa ter um acompanhamento. É como se fosse literalmente um monitor de escola. Você precisa ter você tem que ter alguém definido ali para acompanhar a trajetória dos seus jogadores. Falando sobre o estilo do Bussinger, né, que eu já tive a oportunidade de conversar com ele, e ele me fala que ele aprendeu muito com o futebol europeu. Ele fez estágio, né? Ele ficou um bom tempo no Midland, né? Da Peraí, mas Dinamarca. ele ficou mesmo, né? Ele não foi só tirar foto com o técnico. Não, ele treinou o time sub-20 no Midland lá, enquanto ele teve. Com certeza, né? Mais para frente, a gente vai tentar uma conversa mais apropriada com ele para ele falar de fato, mas inclusive foi num curso que foi ministrado pelo Portal da Base Brasil, do Carlos Santana. Se vocês não conhecem, fica aí o convite. Procurem, é o melhor portal de base que existe hoje no Brasil. Tem foto, tem informação, tem tudo que vocês precisam lá. O Carlos Santana é um abnegado. E ele realmente ele faz cursos, né? Com quem é da base. Scouts, treinadores, coordenadores. Então, e num desses cursos eu tive a sorte de estar presente, estava o Bussinger. E a gente conversou lá no meio da palestra,
E ele falou sobre isso, ele mostrou o currículo dele e tal. E, inclusive, eu acho que vocês conseguem encontrar isso no portal da base. O Carlos, ele sobe, às vezes, alguns desses momentos. E uma das coisas que ele falou, literalmente, quando ele esteve no Midland, para quem não conhece, o Midland hoje é uma das maiores referências na Europa em aproveitamento de jogadores jovens na base. É um time que usa muito a ciência a seu favor. É um time que joga por baixo, né? É um time que sai jogando do goleiro, ou seja, joga por baixo é meio complicado quando você fala de jogar com goleiro, não é uma referência muito correta. Mas jogar por baixo é literalmente sair por baixo, sem dar chutão. Ou seja, começa com o goleiro tocando, pressão alta, é um time sempre ofensivo. E ele teve essa experiência, ele falou que ele virou treinador lá, porque ele perdeu os vícios, né, que tem aqui no Brasil, em que o treinador, às vezes, ele tem que ser mais, digamos assim, um professorzão, não, tiozão, paizão pra galera. E isso não é legal, né? E ele aprendeu, ele falou que ele sofreu na pele lá, porque existem muitas mudanças culturais, né? Lá eles querem aprender o futebol. Então ele teve que ensinar o futebol para eles, né? Taticamente falando também, mesmo sendo base. E ele apropriou isso, né, pro método de trabalho dele no Avaí. Para quem não sabe, ele foi campeão brasileiro, ele foi campeão da Copa do Brasil Sub-15 com o Avaí. Campeão da Copa do Brasil Sub-15 com o Avaí. Isso daí não é pequeno, isso é muito grande. Especialmente pelas condições, né, com todo respeito ao Avaí. É um time extremamente importante, né, em Santa Catarina, mas as condições, né, do Avaí de estrutura não chegam nem perto do Vasco, que é uma potência nessa categoria, do Fluminense, do Corinthians, do Palmeiras, que tem estruturas muito maiores do que o Avaí, e acabaram ficando pelo caminho. E o Gabriel conseguiu esse feito com a equipe, tá? O Gabiza, né? Ele é muito conhecido como Gabiza. Então, ele levou o Avaí a ser campeão, sub-15, e é o mesmo time de jogadores que ele fez uma campanha incrível ano passado pelo Aspirantes, no sub-23. Ou seja, ele ajudou a revelar pelo menos 10 jogadores que já foram para a Europa. Passaram na mão do Gabiza, né? Do Bussinger. Tem até no perfil dele, já se despediu, ele colocou lá também os dados dele. Procurem lá, Gabriel Bussinger, lá no Instagram, que ele colocou os dados dele. No caso, pode ficar tranquilo que é verdade, às vezes a gente acha, né? Não, o cara tá querendo. É verdade o que tá lá. 23 jogadores para a equipe principal, 10 passaram com ele, foram para a Europa. Então isso é incrível, né? E o Gabriel, por exemplo, hoje, né, na seleção, foi convocado, foi desconvocado, né, para a seleção olímpica, é do Avaí, passou por ele. Então é um cara que conhece, tá? Um cara que conhece o métier, conhece do assunto. Eu acho que casa muito bem com as pretensões do Santos, que é um futebol ofensivo, um futebol que preza, por exemplo, algumas jogadas mais rabiscadas, né? E isso daí é uma coisa importante. Só que ele vai trazer um aspecto mais profissional, na minha opinião, para o Santos. Vai ser um time que a gente não via, por exemplo, com o Alder Campos, a gente não via no Sub-20 com o Aaron Alves, até no Sub-23 ainda com o Edinho, né? Que apenas dá a bola para os caras e deixa eles jogar. Futebol de base não é isso. Nunca foi na realidade, né, Noronha? Mas hoje, especialmente, não é isso, porque senão você é engolido e você não consegue revelar jogador mais pronto para a equipe principal. Então, por ele ter essa facilidade, ele ter a maneira lúdica de apresentar, né, os conceitos do futebol para uma categoria, entre aspas, baixa, né, uma categoria inferior, que é o sub-17, é muito importante. Inferior não no sentido de ser ruim, inferior literalmente de questão de camada, porque o sub-17, na minha opinião, é a fase mais importante, porque é ali que você consegue denotar qual jogador vai ser jogador mesmo. Ele pode ser uma estrela no sub-17, mas, por exemplo, ele pode não ser um gênio do futebol mais para frente, mas seguir carreira como atleta profissional do futebol, e os outros que não, porque tem muito jogador no sub-17 que infelizmente não consegue dar prosseguimento na carreira de atleta de futebol, entendeu? Muitos acabam saindo, largando o futebol. Então, por isso que é importante o sub-17. Ali você consegue separar já. Pô, esse cara aqui, ele é habilidoso, mas ele precisa melhorar isso. Mas dá para virar jogador. Às vezes tem um ali que você não tem, mas você precisa ter ele no elenco, entendeu? Então, isso daí é muito importante. É aonde o jogador ele começa a se sentir também mais em casa, ele sentir mais a noção macro, né, do futebol. Semana passada a gente fez um vídeo sobre o Ângelo aqui e abordou várias questões da base, incluindo os técnicos, né? De lá para cá começaram mudanças. Você falou do Bussinger ser uma questão de até uma esperança para o torcedor. Eu tenho certeza que quem está te ouvindo nesse momento tem esperança, criou uma esperança num bom trabalho pela capacidade que ele demonstra ter, segundo você mesmo. E só que isso envolve demissão de alguns nomes e uma reformulação, né? Melhor dizendo, da base do Santos. Rapidamente, antes das perguntas dos membros, queria que você explicasse
que eu tenho certeza que a sua visão é que a demissão, principalmente do Aaron Alves, foi uma boa. Não precisa ficar citando o nome, nem falando, nominalmente, esse cara é ruim, não é isso. Mas por que você acha que foi algo positivo essa postura do Santos em relação aos técnicos da base? Para deixar claro, até para ficar mais pés no chão também, tá? É importante que o Santos mude os nomes, tá? Pelo menos para a gente mais atualizada com o que está acontecendo no futebol de base, que é o caso do Bussinger, é o caso com o Chip, por exemplo. Mas o Santos não tem uma estrutura competitiva hoje. Tá? O Santos está longe de ter uma estrutura competitiva com Palmeiras, com Atlético Paranaense, Flamengo, Fluminense. Eu citei especialmente esses quatro porque volto para o Sub-17. O Santos não conseguiu classificar novamente, né, para uma fase de mata-mata do Campeonato Brasileiro. O que é uma pena, porque a gente ia narrar e comentar os jogos aqui se passasse. Uma pena, porque até teve uma chancezinha ali, né? Mas, cara, na bola a gente sabia que não ia passar, entendeu? Não pela qualidade, mas literalmente pelo momento. Não ia dar certo, infelizmente. Mas, assim, a questão é essa. A estrutura faz uma diferença muito grande, tá? Não basta. Daí é o que eu acho que isso daí já responde um pouco da sua pergunta. Não basta talento. Você tem que dar estrutura. Porque não adianta o cara ser extremamente habilidoso e ser magrinho, muito baixinho, muito mirrado, entendeu? Não basta ele ter talento e não ter aprendizado tático, tá? Porque hoje você pega, por exemplo, esses quatro que eu citei, Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Atlético Paranaense, eles remodelaram muito cedo. Eu acho que no Brasil, só Santos e Fluminense revela nível, fabril, quantidade de jogador talentoso. Só que o Fluminense foi mais esperto que o Santos nisso. Ele potencializou o que ele tinha de melhor. O Santos não fez isso, tá? Não que Fluminense, Xerém seja maravilhosa estruturalmente, mas tá melhor que o Santos também nesse quesito, tá? Haja visto que o Santos não tem um campo próprio para jogar, né? Flamengo, especialmente Flamengo, Palmeiras e Atlético Paranaense tem. Isso faz uma diferença brutal, tá, para os atletas, para os garotos, porque eles criam um campo de confiança para eles também. Então isso daí é um problema, tá? Então isso daí é o que não trocar os nomes é bom, porque você tem um resultado curto. E eu dou o exemplo literalmente do Sub-20, né, que tinha um treinador até semana passada e com 2 treinos o Chip já mudou a roupagem no Santos. Perdeu de 2-1 para o Palmeiras, mas o Santos jogou melhor que o Palmeiras no próprio Allianz, a casa deles. O Santos poderia, no mínimo, ter empatado aquele jogo. Mas você viu uma postura diferente, o time marcando em cima, pressionando alto, tocando bola, jogando no campo adversário. O Santos não fazia isso. E com 2 treinos ele conseguiu mudar. Ele mexeu apenas em 2 peças da equipe titular. Então não tem como você falar que não era falta de talento, porque o time jogava mal. Era falta de capacidade, porque o time jogava mal. Não tô falando que todos ali são craques, né? Acho que a metade não vai chegar aonde eles pensam que eles conseguem. Mas, com um trabalho mais sedimentado, um trabalho mais voltado, mais atual, você consegue competir. Não tô falando que o Santos vai ser o bicho-papão da base. Tá? Até porque o principal objetivo também não é esse. É você preparar os caras, qualificar os caras para o profissional. O título é importante na base também, tá? É importante você ter um título, porque é questão de confiança. Um jogador que joga a final, ele sobe pro profissional sem medo. E por isso que tomar 8-0 em amistoso tira a confiança completa e prejudica na formação. É desmoralizante, sim. A gente tem que lembrar que eles são humanos, né, Noronha? Eles são crianças. Então, assim, é horrível você já subir traumatizado. Então, assim, é um cuidado que você precisa ter. Então, assim, mexer no que é mais fácil primeiro. Isso daí também. Aí entra uma coisa que muita gente me perguntava. O que o coordenador de base faz? Não sei o quê. Eu acho que não é nem a questão não é nem defender o Gil, que é o Felipe Gil, que está hoje coordenando a base. Mas ele se inseriu num contexto em que estava tudo dando errado. Já estava tudo errado na base. Então ele tinha que aparar as coisas. E é ele que fez as indicações, ele que meio que, né, tentou trazer o Bussinger primeiro, falou, não, por que você não põe um chip? Porque se vocês prestam atenção no canal, lá no começo, nos meus primeiros vídeos, quando eu falei sobre o Gil, ele tem uma relação estreita com o chip. Então, assim, é importante ter um coordenador e um treinador que falam a mesma língua, que se entendem, que se conhecem, porque se cria um canal interpessoal ali dentro do clube. E é isso que é o primeiro modelo. Então, agora que ele está conseguindo aparar as chamas, na minha opinião. O próximo passo, que é o mais difícil, né, porque o Santos financeiramente está quebrado, é estruturar a base, né?
Porque volta, porque eu comecei a falar nesse vídeo aqui, nessa gravação que a gente está fazendo. O marketing principal do Santos, né, é a base. Então, para ela ser competitiva, você precisa investir nela. Base é investimento. E fez parte da promessa de campanha, não só do Rueda, mas de todos. Mas o Rueda foi eleito e agora ele precisa cumprir tal promessa. Tudo bem, Caio, a gente vai fazer 4 perguntas rapidinho que os membros pediram para você, porque os membros te amam, então eles querem falar esse contato direto. Mas essa primeira aqui é só citar os nomes, não precisa nem se aprofundar nos meninos, porque se você se aprofundar nos meninos, o povo vai à loucura e começar a cobrar. Só citar os nomes para a gente ficar de olho nas próximas partidas. Pergunta do Arthur Santos. Que jogadores, que meninos do Sub-17, né, que é a categoria que o Bussinger vai assumir, ele pode potencializar? Quais são os meninos principais que se encaixam na visão de futebol que o Bussinger tem? Ele pode evoluí-los. Acho que o principal é o Matheus Lima, 2006 do Santos. Ele chegou a jogar uma outra partida no Sub-17 esse ano com o Helder, mas ele se machucou, então, assim, foi um problema, né? Também a gente entende isso. Mas ele é um atleta muito promissor, é um jogador de seleção de base, é um dos principais nomes do Brasil nessa geração. Então, acho que ele vai ser o cara que, talvez, vai ser o cara que ele vai talhar o projeto dele. Mas tem o Netinho, que jogou pouco, né, no Sub-17, o Orlando Neto, mas é um jogador que bate muito com o que ele gosta, um meio campista dinâmico. Isso vai ser interessante. O Santos tem uma safra 2005 interessante. Então, acho que ele vai conseguir dar mais roupagem para esses. Acho que ele não vai ter tanto com os 2004, né? Porque ele vai chegar para o segundo semestre, né? Então, assim, o Santos vai jogar no máximo um Paulista Sub-17 e pro ano que vem eles já vão fazer parte do time Sub-20. Então, assim, eu não vou citar os 2004, não, porque eles não têm qualidade, tá? O Hugo, por exemplo, acho que foi um dos que se destacou bastante. Pode se aproveitar bastante desses próximos 5 meses com o Bussinger. O próprio Alisson Matheus, que eu acho que ele jogou sozinho muitas vezes ali, pode se aproveitar muito dele também. O David Washington, tava quase esquecendo ele é 2005, jogador muito trabalhador, faz várias funções ali no ataque. David Washington, manda ele trocar o nome. Escolhe um, né? David ou Washington, né? Eu vejo mais como David, né? Ele saindo, até nas súmulas, sai mais como David. Mas às vezes aparece David Washington. Mas o David é um jogador que, por exemplo, ele foi artilheiro do Santos Sub-17 com 3 gols, e é 2005. Então eles vão ter um ciclo, né? Um pouco mais vindouro com o Bussinger. Mas essencialmente eu vejo mais o Matheus e o próprio David. Eu acho que por tempo, né? Porque um é 2006 e o outro é 2005. Por tempo, eu acho que eles vão conseguir trabalhar bastante com o novo treinador do Santos. 2006, ainda não me conformo que tem os meninos que podem ser profissional que nasceram em 2006, meu senhor. O Igor Nochang te pergunta, Caio, você acha que deve se implantar o sistema de NIS desde a base como modelo de jogo, para que os jogadores que forem subir já estejam familiarizados com tal sistema? Cara, essa é a pergunta que eu mais escuto, juro pra você. E é difícil responder ela porque ela é muito complexa, mas eu vou tentar sintetizar. Eu acho que primeiro a gente tem que entender a nossa cultura, tá? E hoje a cultura do futebol brasileiro profissional, vou começar no profissional, é que você não consegue ter um treinador por mais de um ano no cargo. O Santos, por exemplo, já está no seu segundo. Então, assim, como é que você vai ter uma estrutura na base sendo que muda o treinador no principal? Vamos pegar, por exemplo, a temporada passada. O Santos chegou numa final de Libertadores com um treinador que pratica um futebol que não tem nada a ver com a história do Santos. Mas estava. Como é que um jogador da base vai se adequar? Entendeu? Antes dele, você pode até falar, mas antes dele também era diferente. Também era. Então tá vendo onde que eu tô querendo chegar? Primeiro você precisa definir, né, um plano diretor geral pro Santos. O Santos inteiro vai jogar desse jeito, tá? Não vai depender do treinador. O Santos, o treinador que vai se adequar ao Santos. E aí que é um problema um pouco maior. Por quê? A gente sabe a pressão da torcida, a pressão da mídia, a pressão de conselheiro, porque se o cara ele formar em 5 jogos seguidos, vão querer a cabeça dele. Então isso custa muito. O que eu acho, mas não vou dizer correto, porque para mim o correto é você ter esse plano, tá? O clube joga de um jeito e vai ser assim para sempre, tá? Por exemplo, você vê isso em clubes como o Sport e o Ajax, que são as 2 maiores academias de futebol hoje na Europa. Não por coincidência são campeões nacionais, mas você precisa seguir um modelo, entendeu? Um norte, especialmente se você quer vender jogador também, porque aí você cria jogador mais pronto. Então, assim, como isso muito provavelmente não vai acontecer, não só no Santos, mas em outros clubes brasileiros, adequa, tá?
Então você pega, por exemplo, uma filosofia que tem no clube, que é do Santos. Jogar um futebol para frente, futebol ofensivo, ótimo. Tem o Chip, tem o Bussinger, já começou bem. Dois experts no assunto na base, ótimo. Daí você começa, por exemplo, a captar jogador que tem o perfil com o seu perfil desejado. Então você começa a ir atrás de escolinha, projeto de futsal, jogador leve, ágil, porque aí você consegue criar uma identidade maior, tá? Quem faz muito bem isso na América do Sul não é nem um clube brasileiro, é o River Plate. Tem uma coisa que agora o Gustavo Grossi, né, ele saiu do River, tá no Internacional, mas ele falava muito que assim, o River ele tem como prioridade na base dele, né, nas categorias, nas canteiras dele, literalmente ter dois princípios, né? Futebol ofensivo e jogadores técnicos. Ponto. Porque você pode ter jogador técnico jogando defensivamente. Isso acontece. Mas no River, joga para frente, mas técnico. Depois cada treinador tem uma certa autonomia, né? Porque você tem que sempre pensar na sua equipe principal, que é a tendência de trocar treinador muito maior. Então ele tem uma certa autonomia para colocar alguma coisa diferente. Ser campeão não é prioridade. É legal ser campeão. Mas se você for campeão jogando do seu jeito na base, é o ideal, é o perfeito. Se você não for campeão, mas jogou bem e do seu jeito, tá ótimo também. Então é isso que eu acho que o Santos tem que pensar. Ser competitivo, mas à sua maneira, nas suas regras, jogando do seu jeito. Entendeu? Se você cria essa estrutura, é legal. Tentei sintetizar, Noronha, mas eu faço até o convite, umas dicas que tem texto meu no Futuro, especialmente, sobre o Anderlecht, que eu já expliquei que é um time que faz muito bem isso, o processo de como isso aconteceu no Ajax, no Sporting, a diferença por exemplo, de times de base na Espanha para o que o Barcelona faz, porque todo mundo acha que o que o Barcelona faz é maravilhoso, mas não é bem assim. Não é bem assim. Então, assim, tem umas explicações, eu explico lá. Se vocês querem se aprofundar mais no assunto, fica aí o convite. Sim, até para o pessoal lembrar que não é porque esses nomes são de europeus, que tem grana, que é impossível fazer aqui. Dá para fazer, são projetos que, inclusive, te ajudam na questão financeira, evoluir daqui a alguns anos. A penúltima pergunta, você meio que já respondeu, é só uma confirmação, sim ou não. Na conversa que você acabou respondendo, que é a do Fernando Dias Neto, né? Se você, Caio, nota alguma semelhança no estilo dos treinadores escolhidos para a base, e se dessa vez o torcedor santista pode acreditar que de fato são decisões pensadas com método, acredito que você disse que sim, porque faz parte desse processo de reconstrução, de reformulação. Sim, até porque você tem que pensar que futebol tem uma filosofia por trás, né? Tudo tem uma filosofia na vida, né? Mas o futebol especialmente tem. E, bom, se você for levar em consideração o treinador do principal, o Diniz, futebol vistoso, para frente, ofensivo. O Chip gosta muito disso, posse de bola, marcação alta, pro ataque. Bussinger, futebol mais veloz, marcação alta, saída por baixo, marcação alta e saída por baixo. E é um aspecto ofensivo também. Então você consegue ver, por exemplo, você não vê uma linha tipo meio tortuosa assim, você vê uma linha mais reta, né? Bom, a última pergunta, na verdade, eu tinha te passado uma, mas eu passei meio que uma igual, né? Que é do Rafael Lira, que tinha falado dos jogadores a serem potencializados também. Mas como você falou disso, eu vou trocar para uma que eu não te informei antes, mas é muito fácil, que é do José Veiga. Ele perguntou lá no grupo se o Juan do Sub-23 já deve subir para o profissional. Essa é uma questão que todo mundo está fazendo, desde que o Lucas Mussetti, aqui em primeira mão, soltou o nome do Juan e o homem desandou a fazer gol no Sub-23. Tá pronto ou não? É a grande questão para o povo santista. Cara, eu acho isso daí é meio complicado, porque. Pode Por falar exemplo, não tem problema. Inclusive, eu já não é falei nem aqui, questão eu acho de que não não, tem porque que eu acho ver. que é difícil avaliar. É sério que é difícil avaliar mesmo. Porque o que o futebol que o Santos joga no Sub-23 não tem nada a ver com o que o Santos joga no profissional. O Edinho joga de um jeito, o Diniz joga de outro. Então pode ser aquilo que o Diniz pensa de centroavante, por exemplo, que eu acho que o Caio Jorge ele se encaixa perfeitamente no que o Diniz pensa de jogo, que é movimentação, o jogador sair da área, ter bom domínio, etc. O Juan, ele até agora não que ele não possa fazer isso, mas ele não é exigido a fazer isso no 23. Ele é um jogador que nesse momento, tá? Ele tem se caracterizado mais por receber a bola na área. O Santos pouco cria, mas as que vão para ele, ele não titubeia, ele guarda. E isso é muito bom. Pode ser um diferencial para o time principal. É uma coisa que é importante. Não quer dizer que, por exemplo, ele sobe pro profissional, que ele tem que ficar no profissional, que a gente falou agora há pouco do Ângelo. Não adianta você subir ele pro profissional e não utilizar.
Então ele pode ser um jogador, entre aspas, flutuante. Ele pode estar elegível para o profissional, mas se não estiver jogando, bota ele de volta. No 23, ele tem. A real é que jogador jovem tem que estar jogando sempre, tá? Toda hora. Minutagem é essencial para jogador com menos de 23 anos. Muito bem. Muito obrigado ao Caio, muito obrigado a todo mundo que mandou perguntas. Membros, fiquem sempre atentos. Vocês no chat aqui, aliás, nos comentários aqui também podem mandar se tiver alguma coisa interessante. Eu trago, penso um próximo vídeo com o Caio, com a Anitta, os meus, enfim. Estou sempre de olho, tá certo? Caio, brigadão por mais um vídeo. Bom, se você gosta desse formato, a gente pensa em outro. Você sabe que é só me falar que a gente faz. Se quiser gravar sozinho, também, por favor, o espaço é todo seu. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, não, eu achei esse formato interessante até para. Pode ser até eventual mesmo, porque, por exemplo, foi como se fosse um FAQ, né? As perguntas mais frequentes, porque às vezes base é um negócio muito doido, às vezes não acontece nada, às vezes acontece um monte. Então você consegue, com essa interação, você consegue condensar mais, né? Informações. Mas pode ficar tranquilo, que a gente monta várias coisas aí, o que importa é o conteúdo. Grande abraço, Noronha e a todo mundo que acompanha o canal. Valeu, pessoal. Este vídeo eu acho que você está assistindo na quinta-feira, mas se é outro dia, o que importa é que subiu. Acho que é na quinta. Fiquem de olho que tem várias coisas para chegar na sexta-feira, algumas surpresas que devem dar certo num pré contra o Palmeiras. Tchau, senhores.